Essa é uma das partes importantes deste evento. É conhecer as pessoas, é interagir com elas, é entender essa mistura que existe entre todo mundo que está aqui no auditório, todo mundo que está ali embaixo, todo mundo que está no outro auditório. Bem, falando sobre essa mistura, sobre toda essa questão de diversidade, quem vai palestrar agora é Paula Daniel. Uma salva de palmas para ela primeiro. São da família. Paula Daniel tem uma experiência enorme com tecnologia, agora trabalhando como QA da Local Web, inclusive trabalho. E a palestra dela tem como título, só para não falar errado, aqui, tecnologia e diversidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você me diz. Obrigada. Boa tarde, gente. Primeiro eu quero agradecer o evento, toda a produção, por ter essa trilha maravilhosa, muito bom. E por vocês estarem aqui depois de um café, depois do pãozinho de queijo. Então, vamos lá. Tecnologia e diversidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, eu sou a Paula Daniel, bissexual até no nome. Sou uma mineirinha capixaba, Então, eu nasci em Sabará, Minas Gerais, e moro no Espírito Santo. E morei no Espírito Santo, fui criada, então eu como muqueca com feijão tropeiro. Eu sou mulher preta da geração X, nasci na maravilhosa década de 70. Sou QA na Local Web com muito orgulho. E estou na área de TI desde que se chamava PD. Para os millennials que não sabem, é processamento de dados. E eu tenho a honra de colaborar com o Comitê de Inclusão e Diversidade da Local Web, onde eu aprendo muito. Estou lá para aprender. Tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia, etimologicamente, vem do grego, tekne, arte, ofício, e logos, de estudo, conhecimento. Então, a gente pode dizer que tecnologia é o conjunto de conhecimentos e técnicas cuja razão é o quê? Satisfazer as nossas necessidades, simplificar a nossa vida e, principalmente, resolver problemas. Como, por exemplo, o fogo, Não sei se vocês assistiram, mas é uma ótima dica, chama Guerra do Fogo. Então, a gente começou lá com a pedra lascada e hoje a gente tem aí isqueiros que funcionam com vento até 80 km por hora. Isso é tecnologia, galera. E diversidade? O que é diversidade? Então, etimologicamente, do latim divertere, de diz, para o lado, vertere, virar-se, ou seja, voltar-se em diferentes direções. Ou seja, reconhecer diferentes características. Tudo aquilo que não é igual, tudo aquilo que tem multiplicidade, tudo que apresenta pluralidade e não é homogêneo. E o que são essas diferentes características? Gente, de origens e culturas, por exemplo, eu tenho a origem mineira com a cultura capixaba, idades e gerações, religiões, tudo isso e muito mais. São características que diferem a gente. Você tem um colega que é de uma determinada religião, diferente da sua. Enfim, essas são as características. E o que é uma empresa diversa, então? Uma empresa diversa é aquela que reúne um quadro de pessoas com diferentes características e, portanto, talentos. Diversidade, gente, é um assunto que está no hype, não tá? Por que será? Será só uma modinha? Vai passar? Será que tem algum fundamento de mercado? Será que tem algum fundamento social? Será que é tudo isso? Por que tem tantas empresas apostando em incluir diversidade? E tem umas coisas muito legais, por exemplo, o posicionamento de alguns grupos, que dizem, a Goldman Sachs diz que não irá participar de IPO de empresas que não tenham pelo menos uma pessoa de perfil diverso. E também tem muitas pesquisas interessantes, que, por exemplo, dizem que empresas que praticam diversidade são 17% mais engajadas. E as pessoas que trabalham lá são 17% mais engajadas.
e 75% deles tem espaço, sente que tem espaço para poder criar, para poder inovar. Outras pesquisas dizem que, por exemplo, empresas diversas, né, são 11 vezes mais inovadoras e seus funcionários são 6 vezes mais criativos. E o aumento de vagas afirmativas, né? O que é uma vaga afirmativa? Uma vaga afirmativa é aquela que inclui a diversidade, fala assim, olha, a gente abriu uma vaga de Product Manager pleno para mulheres, para você, mulher, vem. Então, gente, por que incluir diversidade nas empresas? Por inovação. Não só por inovação, mas também por transformação social. E não somente por transformação social, mas também por transformação pessoal. O mercado hoje, gente, exige inovação. E a tecnologia está aí para suportar a inovação. O consumo, gente, não é mais um consumo regional, agora o consumo é global. Pessoas de diferentes lugares consomem produtos e serviços de diferentes origens. E mais, as pessoas elas precisam sentir-se parte do público-alvo, senão ela não vai comprar aqui, ela vai comprar lá. Porque lá tem uma mulher preta, aqui não tem, eu vou comprar lá. E os produtos e serviços são desenvolvidos para pessoas, muito diferente lá quando o TI chamava PD. E lá a gente construía o software e depois a gente ainda vendia um treinamento, porque era difícil pra caramba. E a gente construía coisas que vinham da nossa ideia sem saber se tinha alguém para consumir aquilo, sem saber se eu estava atendendo e satisfazendo a necessidade daquela pessoa, das pessoas. E aí que surge aí, então, né, o que a gente vê hoje, que é o design centrado no ser humano. Gente, um time diverso é mais criativo. E é mais criativo porque tem pontos de vista diferentes. E está mais alinhado com as necessidades dos consumidores. Porque se eu quero vender para pessoas pretas, e tem uma pessoa preta desenvolvendo isso, faz mais sentido. E os colaboradores ficam mais satisfeitos e engajados, né? Quem aqui quer trabalhar em alguma coisa que só dá problema? Que você fala na rua, olha, eu trabalho em tal lugar. Vixe, não, a gente quer trabalhar em coisas legais, em coisas que desenvolvam para pessoas. E aí a gente chega um pouco aqui na transformação social. O que é essa transformação social? Aqui tem um gráfico bem legal e ele mostra, no contexto social, uma curva de evolução e desenvolvimento. Então a gente vê aqui que a tecnologia ela desenvolve muito mais do que os indivíduos, muito mais rápido do que os indivíduos. Nem todo indivíduo tem acesso à tecnologia. E que os negócios também, eles se desenvolvem mais lentamente. Primeiro tem a tecnologia, e aí depois um fala, poxa, eu acho que eu consigo fazer um negócio com essa tecnologia. O outro, poxa, eu acho que eu também. E aí vai se desenvolvendo. E lá atrás estão as políticas públicas. Elas são muito mais lentas, né? Você vê, por exemplo, um aplicativo que conecta pessoas, né? Mas que também acaba esbarrando num negócio que já existe, um táxi da vida, né? Tem que ter todo um movimento, né? Tem que quebrar um carro desses, tem que acontecer alguma coisa para a política pública falar, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou, nossa, desenvolveram uma coisa ali, não estão pagando imposto. Então, a política pública está aqui. E aí, dentro da transformação social, tem uma pessoa muito interessante, uma mulher maravilhosa, Thalita Gelensky, que ela fala muito da tecnologia social e de como que essas duas coisas se interagem, né? Ou seja, unindo a tecnologia digital com a tecnologia social, para, de fato, a tecnologia estar a serviço das pessoas e a serviço da sociedade, resolvendo o problema das pessoas e, logo, o problema da sociedade. E aí a gente chega na transformação pessoal. Transformação pessoal? Como assim? Gente, não se enganem. Empresas são feitas por pessoas. Quantas pessoas você se conecta, você se relaciona? Se não fosse dentro da empresa, você não se relacionaria, porque ela tem uma característica diferente da sua, né? Ela é de uma religião, ela só sai aos sábados e só vai no templo. Você nunca iria no templo. Então, se não fosse de 8 às 18, você não conheceria essa pessoa. E existe
relação entre as pessoas e relação com a empresa. Pessoas constroem tecnologia. Pessoas têm vieses. Bem, se pessoas constroem tecnologia e pessoas têm vieses, a tecnologia tem viés também. E o que são esses vieses, né? Hoje, só aqui nesse palco, foi falado assim inúmeras vezes de vieses. Para a gente falar de viés, a gente rapidamente vai entender um pouquinho como que o nosso cérebro funciona, tá? Entender um pouquinho alto nível, tá, gente? Se tiver algum neurocientista aí, por favor, me perdoe, porque é bem alto nível mesmo. O nosso cérebro, ele tem duas formas de tomar decisão, rápida e devagar. Decisão que ele toma rápida são aquelas decisões aonde ele procura pelos padrões que ele já estabeleceu. Nós, desde que a gente nasce, a gente é programado. Programado. A gente ouve e essas programações vão gerando crenças na gente. Então, o nosso cérebro ele procura padrões que ele considera mais importante. Ele cria um atalho, porque aí ele responde rápido. E aí entra no piloto automático. Sempre em uma situação que você não age, que você reage, seu cérebro tomou uma decisão rápida. E é aí que mora o perigo diante das crenças e programações que a gente carrega ao longo da nossa vida. E aí entra o que a gente chama de viés inconsciente. Inconsciente por quê? Porque ele está agindo de uma forma automática. Né? Porque aquele viés consciente, ele é o preconceito puro. Né? Aquele que, eu acho que é isso, eu faço porque eu acho e acredito que é isso. Então, o viés inconsciente, eles são conceitos, estereótipos e crenças que a gente estabeleceu ao longo da nossa vida. Né? Ou por cultura, ou ancestralidade. Né? Toda a sua família acredita em uma coisa. Você acaba absorvendo isso. E aí, por isso, então, que a gente tem que sempre analisar e sentir as coisas antes de reagir, porque aí a gente vai agir. A gente não vai no piloto automático. Uso de termos também que podem ser preconceituosos e racistas, mas que as pessoas não têm consciência que é um termo preconceituoso e racista. Né? Então, é inconsciente. Ela ouve, ela repete, sempre repetiu. E, então quem tem viés vai morrer e vai queimar no fogo do inferno. Não, todo mundo tem viés. Eu não tenho viés. Mentira. Todo mundo tem viés, porque todo mundo tem uma cultura. Todo mundo cresceu de um jeito, ouviu coisas, lê determinadas coisas. Então, todo mundo tem viés. E além do viés inconsciente, a gente tem também o viés algorítmico. E o que é esse viés algoritmo, né? É o preconceito em algoritmos, então em sistemas, em software. E eles vêm pelo quê? Por transferência, né? Porque se eu sou ser humano e eu tenho viés e eu desenvolvo alguma coisa, eu vou levar um viés. Né? O Lorne falou sobre isso daqui. Né? Ele falou algumas vezes, olha, cuidado com viés. E é viés de qualquer coisa, tá? Até viés de uma solução, enfim. Agora vamos fazer uma pausa bem rápida. Vou pedir vocês para fecharem os olhos, colocarem a carteira, não, mentira. Só fechar os olhos, tá bom? Só fechar os olhos. E eu vou pedir que vocês fechem os olhos e projetem na tela mental de vocês 3 imagens. Uma princesa, um rei e um anjo. Tempo. Beleza? Todo mundo já projetou aí? Uma princesa, um rei e um anjo? Vamos lá então, podem abrir os olhos, chequem as carteiras. Agora vamos lá. Fala para mim, quem que imaginou algo parecido com isso aqui? Levanta a mão. Vamos lá, gente, levanta a mão. Bastante gente. Quem imaginou alguma coisa assim? Legal. Então, o que está certo? O que está errado? Não tem certo ou errado. São os vieses. Se você for lá na Mangueira, no ensaio de escola de samba, e falar para alguém, imagina um rei, ele vai imaginar o rei Momo. Porque é o que o cérebro dele vai associar mais rápido. E viés algorítmico. Não dá para falar de viés algoritmo
sem falar da pessoa que é ativa nisso daí, que é a Joy. Ela é ativista digital do MIT e ela é fundadora da Liga da Justiça do Algoritmo. Ela é demais. Quando começou isso? Quando ela se deparou com isso? Ela se deparou com isso quando ela ainda era uma estudante e ela estava testando, desenvolvendo e testando um software de reconhecimento facial. Olha ela aqui, bem novinha ainda. Então, ela estava testando o software. Né? O software primeiro precisa reconhecer ali que tem uma pessoa, depois identificar os pontos e comparar se aquele ponto está certo e está autenticado, está liberado. O mais interessante foi que ela não foi reconhecida como ser humano. Ela nem chegou nos pontos. Ela nem passou do primeiro if. Ficou barrada. Mas a colega dela foi lá e, pam, funcionou. Aí ela pegou uma máscara branca e funcionou. Outro exemplo aqui de viés algorítmico. Procura cabelo feio no Google. Procura cabelo duro no Google. E aí tem um outro aqui que ele já é antigo, mas é um exemplo que sempre vale a pena relembrar. Ele é de 2016, mas a Microsoft fez um robô, né, e colocou para interagir nas redes sociais com adolescentes. Em menos de um dia, ele virou racista. E aí aqui temos ela, a Sofia. Tenho medo da Sofia. A Sofia, ela não tem um preconceito, um viés algoritmo, mas ela já diz e ensina que ela não quer ser uma escrava. Ela não é um animalzinho de estimação. Ela está aprendendo. Isso aqui foi em 2019. Evolução da tecnologia. Evolução das pessoas que constroem tecnologia. Como muda isso? Nós somos a mudança. Né? A gente está aqui, a gente já está mudando, a gente já está expandindo a nossa mente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É linda essa frase, mas ela não serve de nada se a gente não pratica isso. E, gente, é mudar o que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, a princípio, somos nós mesmos. Depois, as pessoas que estão à nossa volta. Precisam mudar o mundo de uma hora para outra. É difícil. É preciso manter o olhar crítico e atento. Não ter medo de reconhecer um deslize. Gente, eu entrei no comitê para poder aprender. Eu falo muita besteira inconscientemente. Só hoje falei 2. Mas é preciso estar atento. Ter empatia. Principalmente empatia. Empatia é outra palavra que é bonita pra caramba, mas se você não pratica, ela só fica na beleza. Ela não fica na ação. E empatia não é só, eu vou me colocar no lugar do outro. Não. Empatia é também você entender o outro dentro do limite dele. Nem todo mundo tem o nível de consciência que você tem. Então, seja agente. Que ele falou uma besteira, eu vou lá. Não. Consciente. Nenhuma mudança é irrelevante. Gravem isso. Nenhuma mudança é irrelevante. Por menor que ela seja, um grupo grande de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, nenhuma mudança é irrelevante. Um exemplo de mudança que pode não ter tocado os 50 milhões de usuários que estão ali, no sentido de não saber por qual motivo mudou. O GitHub. O GitHub, ele está mudando, ele está num processo de mudança, de master, slave, muitas coisas, né? Todo mundo que é dev sabe por que mudou de master para slave? Talvez não, mas não tem problema. Já é uma mudança. Um dia essa pessoa vai entender o motivo. Um dia vão comentar. E aqui os processos sociais mudam também a tecnologia. Tá, gente, e como iniciar, então, um processo de mudança na empresa, né? É rápido? É simples?
Não é nenhuma dessas duas coisas, nem rápido, nem simples. Primeiro, é entender o papel da empresa. Porque se você não entende, a empresa não entende o papel dela, vai virar modinha. Quantas empresas não falam de diversidade, mas é modinha? Quantas empresas anunciam vagas afirmativas, a pessoa entra e não é um local seguro para ela? Tem muitas. Então, o primeiro passo é entender o papel da empresa. O segundo é analisar os contextos e desafios. A gente tem o contexto da empresa. Como que é o meu quadro? Como é que é o meu censo? Quantas pessoas pretas eu tenho? Nossa, aqui eu tenho preconceito já na minha empresa? Eu tenho bullying? Depois, a empresa precisa fazer um posicionamento interno, né? Então, primeiro ela entende e ela se posiciona para as próprias pessoas que trabalham lá. E começa como? Engajando a liderança. Por que engajar a liderança? Porque é de onde vêm as diretrizes. Então, se você não engajar a liderança, vai ser difícil. Ali no o quarto passo é definir políticas e estratégias, treinar as pessoas, comunicar, estipular metas. Depois, começar a evitar preconceitos, né? Buscar e incluir talentos diversos. E aí é divulgar as boas práticas, fomentar, mudar o mercado, se aliar a outras empresas que também tenham o mesmo propósito. Gente, a Localweb, ela é uma empresa que se esforça para ser inclusiva e diversa. O Robertson falou aqui, né? Não adianta ser diversa, tem que ser inclusiva também. Então, a Localweb se esforça para isso. E como que começou esse processo? Com um comitê. Né? Se não tem curadoria daquilo, você pode vir, treinar. Se você treinou e foi embora, não vai adiantar. Então, na Localweb, a gente tem um comitê de inclusão e diversidade que trabalha aí com diversas frentes. Nós temos a frente de gerações, pensando em incluir pessoas 40+, menores aprendizes, a frente de mulheres, né? Nós temos a frente de culturas e origens, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência. Aliás, um parênteses, pessoas com deficiências é a única que há algum tempo já tem política pública e coisa assim, né? Isenção tributária, mas não sei o quê. Positividade corporal e masculinidades. Tá? Masculinidades por quê, gente? Homem pode chorar. Aquela programação, aquela crença de que homem não chora, é verdade. E se você não sabe disso, e você tem o seu cérebro trabalha no rápido com esse assunto, homem não pode chorar, se você vir um homem chorando, você vai falar, mulherzinha. E, para isso, foi criado um comitê. Essa foto aqui é de agosto de 2019. Tem algumas pessoas aqui ainda, muito legal. Algumas pessoas que colaboraram com essa criação já não estão mais na empresa, mas com certeza elas levaram a sementinha e algumas já estão plantando a sementinha em outros lugares. Isso é muito importante. Então, vou trazer aqui algumas realizações do comitê para a gente. Primeiro aqui, gente, são parênteses, tá? São muitas realizações, tá? Então, eu trouxe só algumas mesmo, que é o programa de líderes, né? Aliás, quando começou lá em 2019, né, eu trabalhava num time que era bullying puro, e a gente achava a maior graça. A gente achava muito legal. O nosso líder fez o treinamento e ele já chegou transformado. Ele já chegou olhando aquele bullying com estranheza. E aí depois nós fomos treinados. Foi criado um código de ética e conduta. E não foi mais tolerado. E a gente passou por isso. A gente passou por homens praticamente chamando uma mulher de burra. Não pode. E a gente levou isso. Não pode isso. A pessoa não pode trabalhar aqui se ela faz isso. E aí tem alguns eventos também, como o Loca Parada, né? Que é a parada gay da Localweb. Foi online, foi ano passado, a gente estava em pandemia. Nós temos podcasts, e além de podcasts, nós temos roda de conversa. Então, cada frente daquela tem as suas rodas de conversas, onde as pessoas
pretas, por exemplo, podem ir lá e falar sem medo, né? É um local seguro. E é muito legal, a gente aprende muito. Porque às vezes você não tem uma dor, você acha que é um mimimi. E aí você ouve um relato e fala, caramba, alguém sofreu com isso. E a gente tem também aqui o Local Web Digital Conference, né? E outras conferências, como essa também, onde o comitê aí representado pela Milena e a Heloísa, as pessoas maravilhosas, que tocam isso junto com todos os outros líderes, levam essa palavra. E aqui, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é o programa que a Local Web tem um programa anual, que é o Quero Ser Dev. E, junto com o comitê, a gente conseguiu fazer um Quero Ser Dev Girls, muito legal. E trazendo mais mulheres para a comunidade Ruby. E lembra que eu falei que nenhuma mudança é irrelevante? Nenhuma mudança é irrelevante. Então, imagine você que hoje, na primeira palestra que a gente teve com a Juliana, quando ela mostrou algumas pessoas lá, colocou lá o Insta de algumas pessoas que são engajadas e movimentam muito a comunidade, o primeiro nome era de uma dev que saiu deste programa. Se você não segue ainda, precisa seguir, @DianaCodes. Ou seja, gente, um programa, o comitê fez o programa, entrou uma dev e hoje ela transforma. Hoje ela traz mais pessoas para a comunidade. O foco dela é falar para os iniciantes, pessoas que querem iniciar na carreira. E isso, gente, é muito legal. Então, sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo, gente. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Nossa, esse tipo de palestra é o tipo de coisa que a gente precisa. Quem quer falar alguma coisa? Enquanto tem tempo. Parabéns, Paula. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem bastante dificuldade de conversar com pessoas mais simples para incluir em tecnologia. Já as pessoas 40 a mais têm uma carga de conhecimento e experiência incrível para contribuir. Só que tem uma certa diferença, uma diferença que os mais jovens às vezes não conseguem entender. Normalmente os desenvolvedores, as pessoas desenvolvedoras são mais jovens, então estão numa faixa de idade bem menor do que essas pessoas. Como que a gente trabalha para que esses dois grupos se entendam e façam um trabalho juntos dentro das empresas? Muito bom. Tudo isso aqui que eu falei é válido, de treinamentos e tudo mais. Empatia, muita empatia, né? E eu acho que quando, por exemplo, a gente tem mais senioridade de vida, né? Quando a gente tem mais senioridade de vida, junto com tudo que a gente viveu e aprendeu, a gente também tem que aprender a acolher. Eu acho que o grande problema de conflito geracional, né, é esse o ponto, né? As pessoas, elas não querem entender o outro, estão tão presas na verdade delas, né, que elas não querem entender. E gerações é um negócio que é assim, ó. Você nasce numa geração, né? E o que são as gerações? As gerações são as diferentes, né, diferentes tecnologias, culturas que de tempos em tempo muda. Não é uma ciência exata. Se você procurar, você vai ver que essas gerações, os anos em que começam e terminam, não são exatos, mas dá para a gente entender que tudo evolui. Agora mesmo, com a pandemia, tudo mudou. Mas nós nascemos numa geração e a gente vai crescendo até, na fase adulta, seguramente com 30, 40 anos, que é mais ou menos o intervalo em que as coisas mudam, nós já estamos em outra geração, né? E as pessoas que são mais jovens, elas estão na juventude naquela geração. Então, a gente precisa entender a cultura, a tecnologia, e eu acho,
não estou querendo trazer a responsabilidade para quem tem mais senioridade, mas, teoricamente, a gente tem mais ferramentas para lidar com isso. Então, eu acho que esse é o ponto. Empatia é sempre a resposta. Só que, como eu comentei, empatia é uma palavra muito bonita que talvez, né, ela seja mais bonita do que na prática. Mas eu acho que seria esse o caminho, entendeu? O caminho da compreensão e da empatia. Não sei se eu respondi. Oi, boa tarde. Parabéns. Acho que eu lembro de ti, que eu vim aqui em uma época. Eu sou a Andresa, só queria complementar uma questão dentro do que tu falou. São duas coisas bem importantes que a gente também precisa lembrar, e eu acho que faz sentido, já que, né, nós estamos aqui nesse espaço, que são algumas coisas, sim, dependem da nossa boa vontade, né, da nossa empatia, da nossa vontade de fazer o mundo melhor, de pensar nas questões sociais, mas existe uma outra coisa que está vinculada à legislação, ou seja, são coisas postas. A Lei de Pessoas com Deficiência, o Estatuto da Igualdade, da Inclusão de Pessoas com Deficiência, tem mais de 15 anos. O Estatuto da Igualdade Racial tem mais de 12, ou seja, são leis, está posto, não é escolha fazer ou não. É uma prática instituída, institucionalizada no país. Quem não fizer, não está não apenas cumprindo, deixando de cumprir o seu papel cidadão, mas está infringindo a lei. Então, é importante que vocês, como lideranças de tecnologia, de tech leads, que contratam pessoas, saibam que o não cumprimento disso não é só uma questão empática de que a empresa é legal, que as pessoas são legais ou não. Vocês estão deixando de cumprir a legislação, e, inclusive, podendo ser comprometidos aí em relação a compliance antidiscriminatório, que é uma pauta atual, né, do mercado de ESG, que acredito que muitas empresas aqui estejam envolvidas. Eu sempre coloco esse ponto, porque senão a gente coloca a diversidade naquele lugar e naquele quadrado do amor, todo mundo tem que se amar, todos somos iguais, somos todos queridos. Não, gente, é lei. E a gente vai, se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. E hoje, falar sobre diversidade dói no bolso. Muito bom. Muito obrigada pela colaboração. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas a empatia e a boa vontade, né, ela é necessária. Mais alguém, gente? Uma pergunta. Sim, claro. Como você comentou, acabou entrando um pouco no hype, negócio de falar. Somos uma empresa diversa, somos uma empresa bacana. A empresa vai lá, junta duas gurias, coloca ali, fala, ó, a gente tem diversidade, somos totalmente amor, mas aí quando você vê, você vai entrar lá, na prática, é um ambiente extremamente ruim, um ambiente extremamente tóxico, eventualmente. O que a gente que está fora dessas empresas pode fazer para conseguir influenciar elas, para eventualmente revisar isso e ter uma visão mais pragmática de como aplicar a inclusão e a diversidade por vários motivos. Compliance, por retenção de gente, porque inevitavelmente nesse mercado a gente está com problema de retenção, etc, etc, etc. Olha, eu acho... Essa sua pergunta é complexa, né? Ela é complexa, mas eu acho que a resposta, talvez a gente possa ir para o simplismo mesmo, né? Que é o quê? Voltar-se para si, né? E mudar aquilo que você consegue. Por exemplo, eu não quero, estou falando de mim, eu não quero falar termos preconceituosos, racistas. Por quê? Porque podem incomodar alguém. Então, eu não quero. Então, eu fico atenta a isso, a todo instante. E como que a gente pode ajudar ou se ajudar? Eu acho que é sempre acolhendo, né? Hoje, a gente tem um mercado muito movimentado, né? E a inclusão e a diversidade, ela deve chegar para poder reter as pessoas, né? E não o contrário, né? E não ter um ambiente tóxico igual... Eu já sofri bullying. Eu já trabalhei numa empresa, nunca falei sobre isso, primeira vez, e eu sofria um bullying de um desenvolvedor. Trabalhava com Java, e ele tinha muito preconceito comigo a ponto de eu ter que escalar esse tema, só que eu trabalhava numa empresa,
Eu era terceira de uma empresa que era meio estatal, meio privada, de aviação no Brasil, não vou falar o nome. E lá a empresa era exatamente isso, metade pública, metade privada, com esse pensamento, né? Ou seja, as empresas não reconhecem a pessoa, o ser humano. Então, o grande ponto é isso, voltar-se para si e reconhecer o outro, seja o lugar que você tiver. Porque se você não reconhece o outro, né, como um ser humano que tem sentimentos, que pode se magoar, a gente não consegue mudar. Respondi? Complexa. Relações humanas são complexas demais. Podia ser que nem código, você só fica tentando, uma hora funciona. E Enfim. eu gostaria muito cuidado, né, existem as leis, então, se eu sofrer um preconceito em algum lugar público e acontecer alguma coisa, talvez eu acione a lei, né? Se eu for a algum evento, alguma coisa, talvez eu acione a lei, mas no dia a dia é a empatia. Na minha limitação, não consigo ver uma outra forma. Uma salva de palmas para Paulo.